É uma grande alegria e um prazer estar com vocês na noite de hoje. Essa era uma saudação que eu normalmente fazia nas palestras. Minha mãe reclamava muito porque ela queria que eu começasse com excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores. E eu começava com boa noite a todos, mas isso é muito. E eu fazia isso. E nós tivemos o distanciamento social. E ficamos alguns anos. A gente achou que ia uma semana, um mês, aí passou um ano distantes, em que nós estávamos por vídeo, etc. Eu migrei para o vídeo e foi um problema sério. Por quê? Porque eu me cansava terrivelmente, eu gravava os vídeos e era um desgaste. E eu, não é porque ia falar vídeo, mas eu já tinha feito programa de rádio, fiz programa de televisão e nunca tive esse problema. Era muito desgastante, eu achei que a idade finalmente tinha chegado. E quando nós retornamos, a minha primeira atividade foi um seminário em Santo André, com 4 horas de duração. Eu disse, nossa, eu não estou conseguindo gravar não sei quantos vídeos juntos, um seminário de 4 horas, mas já que marcou, vamos fazer. Eu fiz com relativa facilidade. Na verdade, eu não senti aquele desgaste todo. E, posteriormente, numa conversa pessoal, o Divaldo nos disse uma coisa muito importante. Ele disse que entre os sentimentos com maior poder curativo está a gratidão. Então, um orador, quando ele fala, ele pode dizer alguma coisa que deixe a plateia muito gratificada, né? Pode dizer coisas boas, mas o que ele recebe é muitas vezes mais do que ele ofereceu. Então, a partir desse entendimento, essa gratidão é como um super passe magnético. Por isso que você permanece jovem, forte e com relativa facilidade e consegue terminar o trabalho. Você diz, como eu consegui fazer isso? E aí você vê a longevidade de um Divaldo e outras pessoas que conseguem trabalhar assim. Então agora, quando eu digo é um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês na noite de hoje, é a mais absoluta sinceridade. É realmente um prazer estar com vocês. Então, falar sobre problemas, né? Problemas, porque aparentemente os problemas estão aumentando, estão? A violência também, a guerra, todo tipo de coisa negativa aparentemente está explodindo no planeta. Então vocês acham que a sociedade está piorando? Porque isso é um problema, porque existe um conflito, não é não? O Livro dos Espíritos tem uma lei chamada Lei do Progresso. Meu nome dessa? E uma das coisas que está ali na Lei do Progresso é que nós não retroagimos, que nós estamos sempre... Você teve uma encarnação cheia de episódios negativos. Você cresceu? Sim. É porque a abordagem que nós usamos, né? Mas só aconteceram coisas ruins. Sim, você aprendeu como não fazer alguma coisa. Então hoje você é uma pessoa melhor? Sim. Então pense bem nos problemas que você já viveu. Você vai repetir aquilo? Não, não é? Você não vai esquecer. Então hoje você é uma pessoa melhor do que era antes disso acontecer? Sim. Então da próxima vez que você passar por isso, você não chega nem perto. Não, eu sei onde isso vai dar. Então todas as nossas experiências são experiências de crescimento. Mesmo que para nós seja algo negativo. Eu experimentei a morte. Todos nós experimentamos inúmeras vezes. E a gente fala de encarnações, né, no passado, as encarnações. Então, para você alcançar uma virtude, quantas encarnações? Umas 300, né? Só que tem um problema matemático, sabe? 300 encarnações de 30 anos são quantos anos? Você lembra que no passado, quando a gente lê sobre aqueles filmes, os anciões, não tem aqueles filmes? Sabe quantos anos tinham os anciões? 40. 40 anos, um ancião. 45. 50 era exceção. 50 anos era muito idoso.
Agora, né, quando a gente vai para o aeroporto, tem a fila da terceira idade. Agora tem a fila da fila. Então tem prioridade 1, prioridade master, prioridade ultra. Porque não era 60? Agora não, os 80 vem para frente, agora tem gente de 90. Então vai ter várias filas para ir para... E eu cheguei um dia no avião e estava uma fila Master Plus de idosos. Era uma excursão, uma média de 70, 80 anos, passear em Buenos Aires. Um grupo, 30 idosos, com mais de 70, média por 80. Então, quantas encarnações estamos falando? Se você vai viver até os 100, são 3. Só que antigamente eram 10. Então, quer dizer, você só tem uma encarnação para alcançar o que antes você levava 10. Pensa nisso. Então, você vivia até os 30 anos e desencarnava. Aí reencarnava, vivia mais 30 anos e desencarnava. Quantas encarnações estamos falando? Então, quer dizer, em uma já é para você adquirir umas 10 virtudes, não é não? Não dá mais para contabilizar em termos de encarnação. Porque olha só, quantos anos vocês ainda vão viver? É mais do que muita gente reencarnou e voltou a viver. Então vamos lá, quantos anos a gente ainda tem? Tem uma encarnação inteira. Se você viver mais 30, é uma encarnação inteirinha, que em outra vida você ia viver. Só que não era tão bom assim, porque você ainda vai passar a infância, a juventude, ou seja, uma encarnação era um período de quantos anos mais ou menos? 10, por aí. Agora você tem 60 para desenvolver. Pensa bem, é bastante tempo. E nós estamos usando sabiamente esse tempo ou a gente vai para o Egito? Porque olha só, nós estamos vivendo uma época extraordinária. Eu estava conversando e em 2 vezes, a pessoa que me pegou do aeroporto até a cidade e que trouxe aqui, e falando dos problemas. Então eu perguntei para vocês, o mundo está pior, a sociedade está ruim? Baseado em que vocês afirmam isso? Em vozes que vocês ouviram? Existe uma outra questão no Livro dos Espíritos muito interessante, né? Os espíritos são capazes de influenciar nossos pensamentos e atos? Sim ou não? Sim. Não é só sim, sim, vírgula. De tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, a maior parte de nós está, então todo mundo, sem exceção, é influenciado pelos espíritos. Mas o que significa influência exatamente? Tá? Você vê que espiritismo é cultura. Influenciar vem do verbo fluir, ou do substantivo fluxo. Então, o fluxo sanguíneo, o fluxo do carro. O que significa exatamente fluxo? É movimento. Então, é o movimento do sangue. Só que não é só movimento. Fluir é mover numa direção. Então, fluxo sanguíneo, ele se move do coração para a extremidade e volta. O fluxo do carro está da cidade para o centro e... Então, fluxo é mover-se numa direção, ok? Então, o que é fluir? É quando você se move com facilidade numa direção. O que é influxo? Então, você está tendo uma parada cardíaca. Vamos fazer o quê? Aumentar esse movimento. Vamos tentar, não é isso? Então, é quando você tenta aumentar o movimento. E o que é influir? In é um prefixo, né? Vamos lá, você estava feliz, botou um in na frente, como é que fica? Então, o in é um prefixo que faz o quê? Muda a condição da palavra que vem depois. Feliz, infeliz. E você faz isso com diversas palavras. Então, você tem fluir, ou fluindo. O que significa fluindo? Que algo está se movendo numa direção. Se a gente bota um in na frente, o que acontece? Muda a direção. No caso do quê? Os espíritos são capazes de fazer o quê? Mudar a direção dos nossos pensamentos e atos.
Então, quer dizer, você está indo exatamente para onde você quer ir ou está seguindo o fluxo? Efeito manada, já ouviram isso? Rebanho. E as pessoas têm usado muito isso. Por quê? Mas é um fato. É um fato. Existe alguma solução para esse fato? Tem? Tem. No livro dos Espíritos tem outra questão que diz o seguinte: o que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Porque os espíritos podem influenciar positivamente, certo? Mas a gente fala muito mais que eles influenciam negativamente. Por quê? Porque eles têm mais poder? Uma universidade, a Universidade de Harvard, ela está meio caidinha, mas ainda é Harvard, fez uma pesquisa a respeito das nossas tendências. Então, olha que interessante. Para cada pensamento positivo, você tem 20 negativos. Então, você pensa uma coisa positiva, então é 1 para 20. Então, você tem um mentor de um lado e um obsessor do lado. Qual que vocês vão dar atenção? 20 para 1, que é o obsessor. Então, é uma escolha pessoal. Não é que eles tenham mais poder. Você prefere. Você se sente mais confortável com alguns tipos de ideias do que outros. Só que isso parece assim, muito filosófico, correto? Vocês já ouviram falar sobre isso, das influências. Mas a gente pensa nos encarnados, né? Vamos pensar no dia a dia. Hoje o pessoal não assiste tanto televisão, mas no passado assistia, né? E tem uma coisa que vocês sabem que é uma profissão, chama-se publicitário, ou estudante de propaganda. Então, quando você vai estudar propaganda, o que você aprende? Qual é a base da propaganda? O que significa propaganda? Propaganda e marketing. Então, alguém aqui fez propaganda e marketing? Não tem ninguém aqui da propaganda e marketing? Olha que tá em alta. Então, propaganda e marketing, você está estudando o quê? Exatamente. Tirando assim, você vai aprender a influenciar pessoas, não é? Para comprar determinado produto, para melhorar a aparência de determinada pessoa, para melhorar a imagem de determinada pessoa, para mudar a opinião pública. Não é para isso que você estuda propaganda e marketing? Mas espera aí, isso é possível? Tem jeito da gente mudar a opinião das pessoas? Tem jeito da gente mudar a imagem de alguém diante do público? Tem maneira de convencer vocês a comprarem uma determinada coisa em lugar de outra? Sim ou não? Sim. Vem cá. Então, mesmo que eu possa ser processado, eu falarei a verdade. Quem aqui compra Protex, que mata 99% dos germes? Quem comprou Protex porque mata 99% dos germes? Se matasse, todo cirurgião usava Protex. Vocês já viram no hospital alguém usando Protex? Sabe por que não usa? Porque não mata germe nenhum. Mas zero. Não é nem 1% dos germes. É nenhum germe. Mas a propaganda diz e a pessoa compra. Eu vou comprar esse aqui porque mata. O que mata germes? Não falaram para vocês usarem Protex para o coronavírus, falaram? Lava com Protex que está tudo bem. 99% de germe. Não, o corona passava. Álcool, lembra do álcool? A gente ainda usa álcool no hospital, álcool iodado, povidina e algumas substâncias. Protex nunca. Quer ver outra coisa? Xuxa usa Monange. Tem certeza? Tem certeza que a Xuxa usa Monange? Com todo o dinheiro que ela tem, ela vai na farmácia e compra o shampoo Monange, que está custando uns 5, 6 reais. Monange, sério. Mas ela ganha milhões. Você acha que eles são malucos? Eles vão dar milhões para uma mulher à toa? Por que ela ganha tanto dinheiro para dizer que usa Monange? Porque dá retorno. Porque várias pessoas compram Monange porque é o shampoo da Xuxa. Então ninguém vai esquecer daquele comercial lindo do Roberto Carlos comendo um bife friboi.
Lembram? O homem foi vegetariano, a existência dele. E aí a cara dele já disse assim: Friboi, eu sou como... A cara dele dizia tudo, né? Mas vocês têm ideia da quantidade de dinheiro que ele ganhou para comer o bife Friboi? Que ele não comeu, ele era vegetariano. Então, qual é o nome disso que eu estou falando? Bom, oficialmente propaganda e marketing. Mas, objetivamente, manipulação da vontade e da opinião. Vocês já ouviram falar de gatilhos mentais? Faz um sucesso enorme, né? Hoje a garotada fala de gatilhos mentais de venda, disso e daquilo. Você tem que usar esse marketing com que objetivo? Vender produtos. E vende. É tão eficiente essa venda que você é capaz de vender um produto que não serve para nada e ainda faz mal à saúde. Sabia? Como é que eu vou fazer? Porque se eu for vender cimento, por exemplo, cimento serve para quê? Vou fazer uma propaganda de cimento. Cimento serve para quê? Construir casa, serve para reformar um monte de coisa. Então o cimento tem, objetivamente, algumas utilidades. Então no meu comercial eu posso falar dessa utilidade. Mas eu quero que você compre o meu cimento, não no meu concorrente. O que eu posso dizer para convencer você a comprar o meu cimento? Eu posso dizer que meu cimento rende mais, é mais durável, é mais isso, é mais aquilo. Tudo são características que o meu cimento possui, não. Então como é que eu vou vender um produto que não serve para nada e ainda faz mal à saúde? Eu vou dizer, olha, o meu produto mata mais devagar. Malena, você vai durar mais. Então como é que vai funcionar? Simples. Se eu estudei propaganda e marketing, eu vou dizer assim, olha, se eu não tenho nada de bom a dizer do produto, e não tem, e não tem qualidade também, não tem nada, o que eu posso dizer? Não posso dizer nada sobre o produto, porque se eu abrir a boca e falar dele, é claro que você não vai comprar, correto? Então, como é que eu faço você comprar esse produto? É simples. Em vez de vender o produto, eu vou vender um estilo de vida. Eu vou juntar esse produto com alguma coisa que você queira muito. E tem algumas coisas que a gente quer muito. Juventude. A gente quer muito aventura. A gente quer muito glamour. Tem várias coisas que a gente quer muito. Então, se eu pegar esse produto e atrelar com uma coisa, então em vez de falar do produto, eu ofereço isso. Entendeu? Venha para o mundo de Marlboro. E aqui você bota aquele cowboy. E aqui cena. Em nenhum momento ele está falando das qualidades do produto, tá? Vocês sabem que aqueles homens de Marlboro morreu tudo, né? E não foi caindo do cavalo. Pois é. Mas funcionava? Ou então, uma coisa inusitada. Você botava aqueles garotos atléticos pulando de asa delta, mergulhando e tudo mais no comercial de Marlboro. Não, Marlboro não, Hollywood, sei lá, esqueci. Pois é, mas o que isso tem a ver com saúde, com atleta? Mas criava-se o quê? Um estilo de vida. Então muitas atrizes no contrato estavam que elas tinham que... Tanto que a gente associou o gesto da mulher elegante, sexy. Por causa de quem? Greta Garbo. Lembra da Greta Garbo? Não, vocês não lembram não, mas vou falar. A Greta Garbo tinha um contrato, só que ela não fumava. Aquela piteira dela era para não fumar, para ela fingir. Então aquilo não era oco. Então ela fingia que fumava. E algumas atrizes faziam isso. E como é o nome disso? Manipulação. E ainda funciona? Mesmo vocês ouvindo isso que eu estou falando? Funciona? Os gatilhos disso e daquilo outro, sim, funcionam. E só eu sei disso? O cara que vende produto também sabe disso? E os obsessores sabem disso? Então, influência negativa dos espíritos, já que os espíritos influenciam a nossa vida, qual é o nome da influência negativa? Tem um nome especial. Influência negativa, perturbação espiritual. Então isso existe? Ok. Então vamos entender. Se os espíritos estão vendendo algo para vocês, qual o objetivo?
Eles vão te vender alguma coisa. O que eles querem vender exatamente? Eu quero influenciar vocês a fazerem algo. Lembra? Na propaganda e marketing, eu quero que vocês comprem esse produto, eu quero que vocês mudem de opinião, eu quero melhorar a imagem de alguém. Então, se eu sou um espírito e estou influenciando vocês negativamente, o que é que eu quero vender? O que é que eu quero que vocês façam? Porque tem outra questão no Livro dos Espíritos, lembra? O que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Qual a resposta? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, mas daqui a 10 encarnações eu vou... Não é. Ele não falou no futuro. Ele falou quando? Conhece-te. É quando? Quando você se conhecer... Não é isso que está escrito. É agora, né? Conhece a ti mesmo. Então, porque se eu me conhecer agora, já melhora muito. Por quê? Porque se eu me conhecer agora já melhora muito? Porque o segredo da influência, tá? O segredo é uma coisa que a gente fala para jovens hoje em dia, é ausência de planejamento, ausência de metas. Essa fala tá meio assim, coach, né? Ok, vamos falar de um jeito mais popular. Já ouviram falar de Alice no País das Maravilhas? É um livro extraordinário. Quem leu Alice no País das Maravilhas, levanta o braço. Muito pouco, gente. Menos de 10%. É um livro que vale a pena agora ler. Então tem uma passagem do livro muito interessante, em que Alice, ela se perdeu no mundo das maravilhas e ela está num local, numa encruzilhada em que tem vários caminhos. E nesse momento ela fica indecisa e vê um gato numa árvore e pergunta: Senhor gato, qual caminho eu devo seguir? Olha a fala. Qual caminho eu devo seguir? A resposta do gato é o que a gente chama bom senso, né? Depende de para onde você quer ir. Porque olha só, o caminho mais indicado, qual caminho devo seguir? Depende, minha filha, como é que eu vou dizer isso? Onde você quer ir? Se eu não sei para onde quero ir, olha o que a Alice diz. O gato depende para onde você quer ir. Aí ela vira e diz: não faz diferença onde. Qualquer. Aí a resposta dele também. Então, que diferença faz o caminho? Se você não sabe para onde você quer ir, que diferença faz o caminho? Você já parou a pensar sobre o que você espera da sua vida? Daqui a 5 anos eu espero estar aonde? Fazendo o quê? Com quem e como? Vocês já fizeram esse exercício? Alguns jovens fazem, mas o pessoal não faz mais, né? Daqui a 5 anos, o que você espera estar fazendo? Com quem e como? Se você não faz isso, qualquer caminho serve. Então, se você não tem metas, objetivos definidos, se você não sabe para onde você quer ir, peraí, conhece a ti. Isso, conhece a ti mesmo. O que você quer da sua vida? Nada, eu vou seguir o quê? O fluxo. Qual? Você está seguindo o fluxo de quem? Indo para onde? Não, estou apoiando aqui. Para onde for, eu estou indo. Vamos linchar, bora. Vamos fazer, tá bem, vamos. Então, você não tem uma opinião. E quem não tem opinião é facilmente influenciado. Então, por exemplo, você vai no supermercado, tem lista certinha, com quantidade, senão você sai de lá. Não é não? Por quê? Porque o pessoal fez propaganda e marketing. E ele quer te convencer a fazer isso e não aquilo. Se ele fizer bem, você sai cheio de coisas que você não queria comprar. Ou não te interessam, ou não são o que você precisa. Mas isso é só com produtos? Mas também com ideias? Opiniões? Tudo isso. Então você tem uma opinião formada sobre alguma coisa? Tem? Baseada em que exatamente? Lembra? Onde você quer chegar? Então, se você não faz essas perguntas sistematicamente, é fácil manipular.
Por quê? Eu uso, lembra a cenourinha, o véu, ofereço alguma coisa a você segue. Você nem questiona, você não tem costume de questionar. Agora, vou falar sobre a base da... O pessoal da propaganda e marketing não estuda isso que eu vou falar. Mas isso que eles fazem vem da experiência. Eles observando o efeito de determinadas manipulações nas pessoas, eles observaram que fazendo isso, fazendo aquilo, usando essa técnica, isso e aquilo outro, você consegue esses resultados. Então, quem é que vende mais? Quem sabe apresentar melhor. Então, o produto mais vendido é o melhor? O mais caro significa que ele tem mais valor? Então, a gente já sabe que bota caixa e tudo mais, é o mesmo produto e não muda. Calça jeans, então, bota uma marca, ela custa 100 vezes mais. E isso não serve só para calça jeans, é para um monte de outras coisas. Então, nós fazemos isso. Então, influenciar não é só os espíritos que fazem. Acho que a gente não faz mais nada por vontade própria, não? A cor da roupa que vocês compraram é a cor que vocês mais gostam ou é a que está na moda? Não, hoje mudou agora, tudo é verde, é todo mundo de verde. Não, agora está usando tal coisa assim, agora é tal coisa assim. E você troca de acordo com o quê? Com as tendências. Mas por que você faz isso? Você gosta disso? A roupa que você comprou é uma que você queria? Você deseja? A cor que você veste é a que você gosta mais? Então, você abriu mão de quê exatamente para usar uma cor que você não gosta? Ou um formato de roupa. Ah, por que você está usando assim? Não, porque se eu usar uma coisa diferente, eles vão dizer o quê? Não, que eu sou cafona, que eu sou fora de moda, que eu sou demodê, e aí um monte de coisa, né? Mas tem algumas pessoas que usam roupas muito estranhas, muito diferentes, e ninguém fala isso. Sabe o que eles dizem? Nossa, ela tem estilo. Por que ela tem estilo e eu sou cafona? Qual a diferença? Tem uma diferença fundamental. Porque todo mundo que começou diferente tem aquela estranheza. Só que ela está tão contente, tão feliz, tão isso, tão aquilo, que a pessoa se pergunta, por que ela está tão alegrinha? Qual o motivo? E ela é tão diferente, então eu tenho que arrumar uma explicação. Pessoas cafonas não são felizes. Mas ela está tão... Então, não é isso, é estilo. Combina com você. Quem você quer ser? Aquele que segue a moda ou aquele que faz a moda? Porque fazer a moda tem a ver com o quê? Como você se sente a respeito? Então, se nós não pararmos para pensar sobre o que sentimos a respeito, nós somos extremamente manipuláveis em qualquer coisa. Não só roupas, produtos, mas também opiniões e paixões e pessoas da moda que são vendidas. Porque hoje em dia, quando você entra na internet, será que é real? Isso é interessante, que eu assisti, essa eu vi, né? Eu não acompanho muito, mas o meu filho me mostrou um acontecimento. Um influencer, né? Então era uma festa de influencer. E no Instagram, tinha um grupo grande de pessoas numa festa e postando nas redes sociais, eu estou na festa que está bombando, e eles postando na festa. Então você entrava em várias redes diferentes e estava tal festa, e você ficava, poxa, eu gostaria de estar nessa festa, né? Que coisa, que festa chique, que festa cheia de VIP, cheia de bacana. Aí um rapaz começou a tirar foto das pessoas na festa enquanto estavam postando. Então era assim, todo mundo ele acabou de gravar, sentava todo mundo no celular. Aí daqui a pouco, aí sentava todo mundo. A festa de verdade, todo mundo sentado no celular, sem falar, sem nada. Aí quando chegava a hora, todo mundo fazia pose para aparecer. Então a festa era falsa, inteirinha falsa. E vocês cobiçando a festa falsa. Mas não é só isso. Vocês ouviram falar, isso já tem um tempinho, né? Mas vale a pena retornar, de uma modelo famosa da Victoria's Secret, que atacou violentamente a unhadas uma camareira num hotel. Vocês lembram desse?
uma modelo famosa da Victoria's Secret, que desfilava com aqueles lingerie maravilhosos, que estava numa festa cinematográfica, onde estava o Spielberg e um monte de gente, e ela sai da festa de manhã, né? Então você passa a noite de manhã. E quando ela chega no hotel, lembra? A camareira estava fazendo as camas. E nisso ela ataca a camareira a unhadas. Foi um escândalo. E perguntaram para ela: por que você fez isso? E a resposta foi surpreendente. Ela estava comendo o meu bombom. Ela comeu meu bombom. Aí perguntaram: o que aconteceu? Lembra que no hotel, quando você arruma a cama, hotel chique, eles não botam um bombom, um doce, alguma coisa assim? Só que ela nunca comia o bombom, né? A camareira. Então, quando ela chegava, trocava, botava outro bombom. Só que em vez de jogar fora, a mulher fez o quê? Comeu o bombom que a mulher ia jogar fora, porque ela jogou fora vários. E todo dia ela botava um novo, né? Então, em vez de jogar fora, ela comeu. E nisso chegou a moça e atacou, porque ela comeu um bombom. Mas que absurdo! Que falta de nexo, que coisa louca é essa? É egoísmo, é vaidade, é isso, aquilo? Não, gente, tem uma explicação muito fácil, muito simples e que vocês todos vão entender. Sabe qual é o motivo? Fome. Fome. Vocês já viram que a fome enlouquece? Que quando a pessoa tem muita fome, ela não pensa com muita naturalidade. Então, imagina uma moça de quase 1,80 m, pesando cerca de 40 e poucos quilos, usando um salto altíssimo e um vestido de grife, indo a uma festa cheia de comida que ela não come. Porque para manter 45 e 1,80 m... Agora, vocês já passaram fome alguma vez? Dá dor de cabeça, dá dor no corpo, dá dor nas pernas, usando um sapato de 7 centímetros, um vestido apertado, num lugar cheio de comida, você faminta e não pode comer. E ainda sorrindo, porque eu sou feliz, rica, bonita, maravilhosa e faminta. Faminta, cheia de fome, muita fome. Uma fome muitas vezes maior que a pessoa pobre que tem miojo em casa. E aí você chega e encontra uma mulher comendo bombom. Um bombom que era seu. E ela engolindo e comendo aquilo que você cobiça profundamente, mas não pode. Imagina, enlouqueceu. Então o que fez aquela jovem modelo da Victoria's Secret atacar a camareira? Fome. Então pensa bem, você gostaria de viver isso? Então é um vestido maravilhoso, mas se você sente dor de cabeça, dor no corpo, dor nas pernas, e sente, não tem como você passar tanta fome e não sentir, gente. Tá? Eu estou inventando? Não, é a medicina. Não tem como. Então elas vomitam, usam drogas. Nunca viram isso na internet? Então para você se tornar uma modelo, você vai ter que perder quanto? Então se você é uma jovem, saudável, normal, você pesa quanto? Você vai ter que perder quanto para ser modelo? E como é que você vai fazer isso? E manter? Enquanto trabalha? Então, é uma sensação física agradável? Ah, mas parece, elas estão sempre sorrindo. Não, elas estão sorrindo quando você fotografa. Quando não, elas estão atacando as camareiras. Atacando o cara da garagem, atacando pessoas. Vem cá, pessoas muito felizes, muito realizadas, normalmente são pacíficas, não é não? Pensa bem, quando você está feliz, deixa pra lá, você perdoa, deixa pra lá. É ou não é, gente? Você está alegre. Se tivesse aborrecida, você... Por que elas nunca deixam pra lá? Elas estão sempre. Por quê? Porque não tem como. Então, realmente aquilo que você está vendo é aquilo que está lá? Ou é propaganda e marketing? Ou é manipulação mental? Para você cobiçar alguma coisa que não existe. Não existe. Não funciona assim. Mas você quer. E aí você vende sua alma de várias maneiras para isso. E aí, em vez de investir na algo que realmente iria te gratificar, você vai investir. Então pensa bem, você comprou aquele vestido que está na moda,
que não é uma cor que você gosta, que não é um jeito assim, porque todo mundo tem, eu tenho que ter também, e não comprou algo que te agradasse mais. Então, quanto você desperdiçou? E vida, fazendo coisas? Entendeu? Se você pudesse escolher, o que você gostaria realmente de fazer? Ah, mas não compensa financeiramente. Tem certeza disso? Que não compensa financeiramente? Ou você comprou a propaganda e marketing de alguma coisa? Pensa nisso. Então, o que é que nos protege da manipulação? Conhecer o que você realmente quer. Mas para você saber o que realmente quer, tá? Olha só, não é difícil, não leva 10 encarnações. Você tem que gastar um tempo pensando nisso. Não acredito, é muito óbvio. Alguém já teria falado. Já falaram, um monte de gente falou. Tem um monte de filósofo falando. Escolhe, todos eles falam a mesma coisa. Vocês leram esses filósofos? Vocês leram essas pessoas? Não, porque eu estou ocupada vendo a influência fulano. Então dá para eu ler essas coisas, estar em dia com as coisas que falam o que você precisa saber. Mas vamos à manipulação. Ou, vamos falar manipulação, propaganda e marketing. Vamos ver como funciona? O que está por trás disso? Uma região do cérebro chamada sistema reticular ativador ascendente. Ela fica bem no meio do cérebro, ela sobe e chama sistema reticular, porque é um emaranhado muito intenso, ativador ascendente. É um nome complicado, né? Mas para que serve? Serve para te manter acordada. Basicamente, quando eu estava na faculdade, era isso. É a parte que te mantém acordada. Porque se ela não funcionar, você dorme. Já ouviu falar da mosca de Tsetse e a doença do sono? Pois é, você tem um processo, degenera essa área e você dorme até morrer. Porque o sistema reticular comprometido não ativa. Lembra que ativa? Então, acordar é algo ativo. O estado normal é de repouso. Então, quando essa área está ativa, você acorda. Agora, você pode acordar mais ou menos. Lembra? 100%, 80%, 90%, vai diminuindo. Como assim? Tem gente que dorme 16 horas e como se não tivesse dormindo nada. Está sempre a meia carga. Já viram isso? Não importa quanto que o cara dorme, continua sonolento. E passa a vida sonolento assim, sabe? É tédio, não é sono, parece que nunca acorda. Então, o sistema reticular, na minha época, servia para isso. Só que hoje se descobriu que ele tem funções muito mais profundas e importantes. Porque ele não teria esse nível de privilégio estrutural se não tivesse alguma função muito importante. Mas por que só agora a gente entendeu? Porque só agora a gente entendeu a mecânica da coisa. Vocês já ouviram falar do algoritmo? O famoso algoritmo. Porque o algoritmo está fazendo isso com você, está fazendo aquilo. Não. Algoritmo não faz nada com você. O que é um algoritmo? Algoritmo é uma fórmula matemática de análise de dados. E é uma forma muito bem feita porque analisa uma quantidade enorme de dados. Então, mais ou menos assim, imagine que você fez sua primeira conta no YouTube. Primeira vez que você vai entrar no YouTube. Mas vocês podem fazer o teste. Crie uma conta nova no YouTube. Aí você entra no YouTube e você vai ter que preencher lá seu nome, idade, isso, aquilo, aquilo outro. Tudo isso vai para um banco de dados. Então, muito bem. Homem, mulher, criança e tal, nessa idade, nessa região. E eles veem o que normalmente pessoas dessa categoria gostariam de ver. Aí ele faz uma seleção para você. Então, se um homem entrar, é uma seleção. Se uma mulher entrar, é outra seleção. Dependendo da idade. Então, vocês não vão ver os mesmos vídeos. Tá? Então, é um pacote genérico de vídeos. E aí você tem lá aquelas opções. Aí você clica numa, você olha aquilo tudo e escolhe uma. YouTube, escolheu essa. Aí você escolheu 2 filmes que eu te ofereci, você escolheu 2. Da próxima vez que ele te oferecer vídeos, ele vai te oferecer vários outros e aqueles 2 que você escolheu vai ter em maior quantidade. Então eu vou colocar 4, 5 vídeos desse tipo. E aí você escolhe esses vídeos. Aí já estou começando a te conhecer. Então eu vou te oferecer cada vez mais opções dentro daquilo que você normalmente escolhe. Até que depois de algum tempo,
eu só vou te oferecer aquilo que você vai clicar, com certeza. Por quê? Qual é o meu objetivo? Eu quero que você fique bastante tempo ali e assista a minha propaganda. Vocês sabem que é grátis, né? Como é que o YouTube ganha dinheiro? Vendendo Monange. Ou qualquer outra coisa. Só que, antigamente, a Monange gastava aquele montão de dinheiro para atender algumas pessoas. Agora não, ela escolhe as pessoas e gasta bem menos. Porque em vez de homens que não ligam para Monange, serve qualquer coisa, até sabonete, até detergente da pia, então só para mulheres. Então, se for um homem, não vai ter propaganda de Monange, né? Só para mulheres. E aí você vai selecionando. Isso é o algoritmo. Então, o algoritmo está mexendo com você? Não, é você que está mexendo com ele. Meu objetivo é ter lucro, tá? Depois que a gente entendeu isso, a gente descobriu para que serve o sistema reticular ativador ascendente. É o algoritmo do cérebro. Sabia? É um algoritmo. É o seguinte, o sistema reticulador, ele filtra os seus interesses. Ele filma coisas que você fez várias vezes, palavras que você repetiu. Então, ele pega e faz o quê? Vamos entender bem isso. Quando você está vendo, lembra que a gente tem 180 graus? Não é 360, 180. Então, quanta informação em bytes? Vamos transformar. Então, chega de informação visual 400 bilhões de bytes de informação. Mas nós só temos consciência de mais ou menos 2.000. Entendeu a quantidade de informação que chega? Mas a sua consciência, ou seja, você só tem noção de 2.000. Como é que você vai escolher? Entre 400 bilhões, escolher 2.000. Não dá, é muita informação, não é? Então é aí que entra o sistema reticular. Ele vai filtrar por seus interesses. E como é que funciona? Igualzinho o YouTube. Quando você faz uma coisa e repete, ele marca. Então, eu quero comprar um carro. Eu gosto de vermelho. Aí você está andando na rua, e um carro vermelho. E outro carro vermelho. E hoje só tem carro vermelho. Não. Tem carro de toda cor. Mas eu só vi carro vermelho. Não, você viu um monte de carros. Mas você só prestou atenção no quê? No vermelho. Mas por quê? Porque você estava com o vermelho em mente. Porque a estatística não muda porque você pensou. Nossa, olha a coincidência, pensei nisso. Aconteceu isso. E a gente acha até, nossa, eles estão ouvindo o que eu estou falando. A Alexa está espionando a gente e está mostrando o comercial de acordo com o que... Não dá, é muita informação. Tem outro jeito mais fácil. Então, o sistema reticular é o algoritmo. Foi? E o que é que controla ele? Suas palavras. Então, as coisas que você diz. Então, coisas que você repete mais têm mais relevância. Tá tudo muito ruim, tá tudo muito mal, tá tudo péssimo, o mundo tá perdido, só tem coisa ruim acontecendo, é uma desgraça, não tem solução. O que é que o sistema reticular vai fazer? Quando você olhar, você só vai prestar atenção no quê? Não interessa que eu te ofereça 20 vídeos, você vai escolher quais. Por quê? Porque o sistema reticular, ele vai filtrar por interesse, não pode desperdiçar. Você vai pegar um negócio que você não tem... Então, ele vai filtrar. Então, as palavras que você usa definem a realidade que você vive. Então, seu mundo é ruim, o que você quer que seja. Você só vê coisa porque é isso que você quer. Então, você já notou que você sabe que tem várias pessoas que te fazem mal, que são tóxicas. Por que você continua junto? Por que você se aproxima dessas pessoas que são tóxicas? São elas que estão fazendo mal a você? Ou é isso que você acha que merece? Então, por que você... Eu quero melhorar de vida. Escolha 10 pessoas que você acha e anda com elas. Lembra? As 10 pessoas ao seu redor definem seu status.
Pois é. Por que você não cola nas pessoas para cima? Que estão proativas? Por que não? Então nós repetimos o mundo em que vivemos. Manipulação. Agora vamos aos obsessores. Vem cá, só porque eu sou obsessor eu sou burra? Onde está escrito que todo obsessor é burro? Que o obsessor não pode estudar propaganda e marketing? Não é não? Deve ter alguém que morreu e é um espírito obsessor, correto? Então, tudo que ele sabe de propaganda e marketing aplicado à obsessão, o que vocês acham? Dá uma monange enorme. Então, o que eu vou fazer? Se eu já sei como o sistema reticular funciona, eu vou fazer o quê? Repetir, 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 repetir. Porque uma mentira repetida não vira verdade não, você nem para pensar. Entendeu? Porque se você parar para pensar, isso não faz sentido. Quer ver uma coisa que a gente fala sempre? Que a miséria é a causa da criminalidade. Não é não? Quanto mais miséria, mais criminalidade, não é isso? Bom, se é isso, então, quanto mais rico, mais honesto. Você não disse que você é criminoso, que é pobre? Que a miséria causa a criminalidade? Então não tem pobre honesto. E os ricos são os príncipes. Não? Quanto mais dinheiro você tem, mais honesto você é. Sinceramente, se você pegar todo o dinheiro que muitos ricos roubam, dava para pagar o salário de um monte de ladrão para eles ficarem em casa. Ou não é? Ou seja, a criminalidade tem alguma coisa a ver com quanto dinheiro você tem? Não. Então a causa da criminalidade não é a pobreza. A causa da criminalidade é o quê? A moralidade. Não tem nada a ver com ser pobre. Tem regiões paupérrimas do mundo em que ninguém rouba nada. Não roubam nada. E ainda divide o pouco que tem. Isso existe ou é folclore? Existe gente pobre, muito, muito pobre, que não vai pegar o que não lhe pertence? Não tem nada a ver com dinheiro. E tem gente rica que vai roubar e continua roubando. Não tem mais onde pôr. Teve um político criminoso ali que tinha uma Bolsa Família. Gente, eu achei que ele devia virar perpétua só por isso. O cara já tinha roubado milhões e ainda tinha Bolsa Família. R$300, nem isso deixava passar. Então não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Então não é a pobreza que causa a criminalidade, é a moralidade. Então, se você tem moral, não importa. Tanto que tem uma frase, olha, eu vou atribuir ao Nelson Rodrigues, foi a primeira pessoa que eu li falando isso. Disseram que é outra pessoa, não sei, tá? A ocasião faz o furto, porque ladrão você já é. Não é? Pensa bem, quando é que você sabe que você não é ladrão? Se você tiver a oportunidade de roubar e escolher não fazer isso. Se você não faz porque tem medo de ser preso, medo da polícia, medo da fiscalização, medo de alguma coisa, você não sabe se é ladrão ou não. Você já teve a chance. Então, o que você vai saber sobre você depende do quê? É uma escolha. Você tem que escolher fazer a coisa certa. Mas você tem que pensar sobre isso. Como assim? Olha só, vocês assistem essa palestra, é interessante. Mas vocês fizeram um exercício mental para tornar isso real? Porque olha só, na outra encarnação, o Espiritismo diz o que sobre a vingança? Que ela não constrói, que não é uma coisa boa, não é uma coisa certa, não é não? Ah, mas sempre tem alguém que chega assim, mas é da natureza humana. Só se for da sua. É uma escolha que você faz, tá? Você pode escolher não se vingar. Como assim? E eu vou gostar disso? Não, você pode odiar a pessoa, mas não vai se vingar, porque isso é uma escolha. O que é se vingar? Você tem a chance de prejudicar seu desafeto e escolhe não fazer isso. Não estou dizendo para você ficar alegrinha. Por exemplo, eu não vou fazer isso, mas não significa que eu não me alegre se ele se ferrar todinho, só assim. Mas eu não vou contribuir para isso, porque sou espírita. Então eu não preciso ser santa ou espírita para fazer isso. Você é espírita, escolhe, não vou me vingar, porque eu quero uma vida melhor. Eu quero morrer em paz nessa encarnação. Então você escolhe não se vingar. Você tem raiva, sente um monte de coisa. Você sente.
mas não age. Isso escolhe. Então você tem a chance de falar e não fala. Você tem a chance de fazer e não faz. Você não se vingou. Qual o nome disso? Caráter. Como é que se constrói o caráter? Não é com 10 encarnações não. Você pode passar 50 e ficar na mesma coisa. Você constrói isso com pensamentos, pensando a respeito. Você tem que decidir fazer alguma coisa. Eu vou decidir hoje ser espírita. E o que significa ser espírita? Você já parou para pensar o que significa ser espírita? Eu falo isso, eu sou coerente. Eu vou dizer algo triste. Muitas pessoas podem não gostar, mas eu nunca me propus a falar só o que vocês gostam. Senão eu ia contar piada o tempo todo, tá? Fazer stand-up. Vocês já notaram que filhos de evangélicos se tornam evangélicos, filhos de católicos no caso, e filhos de espíritas não se tornam espíritas? Por quê? O espiritismo não é bacana? É bacana. Inclusive tem muita coisa que pode agradar jovens, sabe? Se você for falar, por exemplo, para jovens, coisas interessantes, eles adoram pacto de morte, fantasma, outro mundo, um monte de coisa, e o espiritismo tem tudo isso. Então você pode ter assuntos variados. Qual o problema? Por que é tão difícil jovens, filhos de espíritos, se tornarem espíritas? Porque tem um problema sério em casa, chamado incoerência. Mas os católicos, sim, e os protestantes também. Só que a própria estrutura dele já é incoerente. Então um a mais, um a menos, não é muita diferença. Agora o problema do espírita é que você está vendendo uma coisa. Você está vendendo coerência, está vendendo ciência, está vendendo e não está entregando isso. Então você vai e fala um monte de coisa, chega em casa e é visível que existe uma hipocrisia. Vocês sabem a definição de hipocrisia? É a arte de pregar aos outros aquilo que não se faz. Basicamente é isso, né? Então você prega, mas não produz. Isso é visível, sabe por quem? Pelos nossos filhos, pelos netos, pelas pessoas próximas. Porque é óbvio e é muito escancarado. Pensa bem. Então isso cria uma dificuldade. Mas você parou para analisar isso? Se o que você vive está de acordo com o que você acredita? Ou deixa a vida me levar? Você está seguindo o fluxo ou sendo manipulado? Porque quando eu pergunto, o mundo está melhor? Não, está muito pior, está muito ruim. Se eu digo, nossa sociedade é justa? Não, de jeito nenhum. Jura? Eu fiz várias palestras na internet sobre isso. Nossa sociedade é justa ou não é? Primeiro, o que é a sociedade? Bom, pelo silêncio de vocês já vi a resposta, né? Vocês acham que a nossa sociedade é muito injusta. Então vamos lá. Sociedade não é a soma dos indivíduos? Todos eles? Ok, estou falando de sociedade. Justiça não é quando você tem o que merece? Todo mundo tem o que merece? Ou não? Tem ou não tem? Não. Eu merecia muito mais. Deus errou comigo. Eu sou uma trans rica. Eu sou uma rica num corpo de pobre. Tenho gostos caros, terríveis, e tenho que conviver com essa situação. Deus errou claramente comigo. Como é que uma alma dessa ia caber nesse lugar? Não é não? Eu não merecia tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa dor. Eu tinha que ter nascido nórdico. Não é não? Bom, você já deve ter ouvido falar de Freud. E uma das coisas que Freud falava muito é a culpa que a mãe tem nos nossos problemas, né? Tanto que é uma brincadeira generalizada que é tudo culpa da mãe, né? Minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, por isso que eu sou assim, aquela coisa toda, né? Ok, só tem um detalhe. Quem é espírita, levanta o braço. Acredita em reencarnação? Logo, cada um tem a mãe que merece. Sua mãe é ruim por quê? De repente você teve uma boa e não deu valor, agora está nesse momento. Então,
E aí, sociedade é justa ou não? Porque se ela fosse justa, todos teriam o que merecem. Então você acredita mesmo que o que aconteceu com você é totalmente injusto? A culpa é do governo. Bom, se não é no governo, é de Deus, né? Deus errou com você. Então, não está tendo um conflito aí? Lembra que uma lei moral é justiça divina? Lembram disso? Tem justiça divina, liberdade, tem um monte, né? Então, o que é justiça divina? Deus existe. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. Olha, eu estou falando isso porque vocês disseram que são espíritos. Se vocês disserem que não são espíritos, aí a gente discute se Deus existe ou não. Tá bom? Vocês acreditam que existe, eu vou partir do pressuposto que todos vocês acreditam. Ok. Deus é a inteligência suprema. O que é a inteligência suprema? Não tem nenhuma maior. Logo, a sua também não é. Se ele é a inteligência suprema, ele sabe o que está fazendo? Ou não? Aquele negócio do dilúvio, né? E errei, foi mal. Apaga tudo, vamos fazer um rascunho. Mudei de ideia. Então olha só, Deus tomou decisão, aí você rezou para ele. Você podia mudar de ideia? Ele muda. Porque você pediu. O que significa? Que Deus tinha errado. Não é não? Porque se ele mudou de ideia, é porque ele errou, não foi? Deus muda de ideia? Por que ele não muda de ideia? Ele não muda de ideia por quê? Porque olha só, sabe o que é verdade? A verdade é absoluta. Porque se a verdade mudasse, é porque era mentira. Então, a verdade é uma só. Ela é absoluta, ela é imutável, ela é perfeita. É mais ou menos como Deus. Deus é a verdade. Então, o imutável, perfeito. Então, não existe meia verdade, existe uma mentira inteira. Deu para entender? Nós podemos ver a verdade? Não. Sabe por que não? Porque nosso olho é imperfeito, nossa cabeça é imperfeita, tudo é imperfeito. E a verdade é perfeita. Então, mesmo que ela caia sobre você, você não consegue ver. Então, vamos pensar. Se Deus é a inteligência suprema, sabe o que está fazendo, causa primária de todas as coisas. Ou seja, tudo que existe tem origem em quem? Que é uma coisa perfeita. Logo, tudo que existe é perfeito. Não, aí está exagerando. Não, não é. Ok, vamos para os atributos da divindade. Deus existe, etc. Onipotente, o que é isso? Pode tudo. Pode ou não pode? Onipresente. É isso? O que significa? Está em toda parte. Ok. Onipotente, onipresente, onisciente. Tá. E um monte de oni, né? Então, ok. Vocês acreditam que Deus é onipotente, onisciente, onipresente? Vocês acreditam que Deus é bom? Sim. É bom? Tem certeza? Então Deus é onipotente, onisciente, onipresente e bom. Justo? Justo? Beleza. Ok. O mal existe? Logo Deus não existe. Chama-se paradoxo, não é não? Você não disse que Deus é onipresente? Está em toda parte? Então Deus é mal. É bom ou é mal? Então, se o mal existe, Deus não está lá. Se não está lá, está onde? Então, o que está lá é o antideus, é o Satanás. Então, todo lugar que Deus não está ocupando, está ocupado por outra pessoa. Vocês vão ter que escolher. Lembra que vocês disseram que é onipresente? Existe um lugar em que Deus não está? Qual é o lugar em que Deus não está? Onde é que ele está ausente? E aí vocês disseram que Deus é bom. Se Deus é bom e está em toda parte, vou perguntar de novo, o mal existe? A lógica diz o quê? Não, mas eu não acredito em matemática, essas coisas. Não acredito nessas coisas, não. Acredito no que eu sinto. E sinto muito, mas não entendi o que você está dizendo. Você não acabou de dizer que Deus é onipresente? E que é bom? Então, em toda parte, Deus está e Ele é bom. Se o mal existir, então, ou Deus não é bom ou não é onipresente.
Agora, se ele não é bom e tudo bem, ele pode ser mau. Agora, se não é onipresente, então não é onisciente. Se não é onisciente, também não é onipotente. Logo, ele não existe. Sabe isso aqui? Chama-se dialética materialista. Ou paradoxo de Epicuro. Ou vocês acham que o cara é ateu à toa? Deve ter um motivo. E antes que vocês comecem a me levantar a minha fogueira, eu sou espírita, então deve ter uma resposta. Senão eu era ateia e estaria pregando o ateísmo. Tá? Então, vocês vão ter que resolver. Existe ou não existe Deus? Sim. Ele é ou não é justo? Sim. Se Deus é justo e está em toda parte, todo mundo tem o que merece? Sim. E olha o problema. Menos eu. Todo mundo, sem exceção, tem o que merece? Sim. Beleza. Nossa sociedade é justa? Não, porque as pessoas não têm o que merecem. Vocês vão ter que escolher, gente. A sociedade não é só em todos os indivíduos? Vocês estão dizendo que esses indivíduos não têm o que merecem. Ou têm? É um problema. É um problema filosófico. É um problema espírita. E vocês estão estudando a mediunidade e não se dá nem a conclusão se Deus existe ou não. Como é que a gente resolve isso? O livro dos Espíritos resolve isso. Tá? Lembram quando eles perguntam que é Deus, etc., atributo da divindade? Alain, o mal existe? Qual a resposta? Não, não é essa a resposta não. A resposta verdadeira. O mal existe, sim ou não? O mal existe, sim ou não? Não sei. Vamos pular essa. Vocês vão pular Deus? Vamos para a próxima. Imortalidade da alma. Pula Deus, desse agora Deus sabe muito. Mas é muito importante, porque é a base da doutrina. A base da doutrina é que nós somos deístas. Nós acreditamos que tudo acontece por uma razão. E essa razão é sólida, é boa e é justa. Isso faz com que a gente faça o quê? Não faça nada, somos masoquistas. Então espírita é masoquista. O que é? Aquele gosta de sofrer, ou é pusilânime, não faz nada, ou é covarde. Porque muitas pessoas pensam isso. É isso? Você precisa lutar mais, você precisa... É essa a ideia. Então vamos lá. Tudo existe por razão. O mal existe? Eu vou adiantar, senão não vai acabar a palestra, né? O mal existe? Não. Não. Amém. E acabou? Não. E o que é isso? Aqui chamamos mal. Que é o bom senso, né? Olha o que os Espíritos respondem. O que vos parece um mal, nada mais é que o quê? Não, está ausente não é onipresente, gente. Deus está ausente, Satanás tomou lugar. Deus fugiu, não vou ficar aqui com você, vou-me embora. Vou deixar você sem Deus. Deus está onde? Tem algum lugar em que não está? Não. Então, muito bem. Isso que vos parece o mal, nada mais é que... Não é ausência. A ausência, Deus não está lá. Tem uma palavra... Anete, por que você está pressionando? Porque, gente, quanto tempo vocês leram isso e não chegaram à conclusão sobre a essência de Deus? Resposta. O que vos parece o mal, nada mais é que a ignorância do bem. Ah, é que... Não, é você que não está vendo o bem. Como assim não estou vendo bem? Você não está enxergando. Não estou enxergando. É uma coisa horrorosa. Um matou o outro. E quem morreu? Quando você está na reunião mediúnica, o Espírito vem e diz, eu odeio. Eu assim, por quê? Porque ele me matou e você morreu? Mas ele me matou e você morreu. Mas ele me matou primeiro. Tem certeza? E quem morreu? Não, mas doeu. Tem certeza? Não, você vai dizer que a dor não existe? Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, farinha de trigo cura o câncer? Sim ou não? Tem certeza? Tem certeza? Quem aqui nunca ouviu falar de uma coisa chamada efeito placebo? O que é efeito placebo?
Quando a gente vai fazer um estudo, a gente bota metade tem remédio, metade não tem, distribui para as pessoas e vê. Se as pessoas tomaram remédio, melhoraram, e quem não tomou, não melhoraram. Só que tem gente que toma farinha e melhora. Inclusive, remédio para o câncer. Então, a pergunta é, farinha cura o câncer? Depende. Depende de quem está tomando? Não, depende do que você acredita que está tomando. Entenderam ou não? E isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Se a gente muda nossos pensamentos, a gente muda o quê? Isso é um fato. E se você não acreditar, o efeito placebo prova isso. Então, o que nós dizemos não corresponde exatamente ao que a gente acha que é real. Então, nós ignoramos o bem que está ali. Mas peraí, não estou entendendo. Ok, vamos lá. Fazer uma metáfora. Nós temos uma criança de 2 anos que veio correndo, tropeçou e deu uma cabeçada na canela desse senhor. Dói ou não dói? Cabeçada na canela. Dói ou não dói? É um discípulo de Satã que deve ser sacrificado? O que você vai fazer com essa criança? Ela é o mal? Mas doeu. Mas doeu muito. Por que você não fica com raiva da criança? Por que você não acha que ela é o mal? Por que você não culpabiliza? Porque é uma criança. Crianças tropeçam. Crianças caem. E eventualmente um acidente pode acontecer. Então, você sabe que essa criança vai crescer. E não vai tropeçar mais. Então ela não está sendo má. É uma contingência do quê? Do seu crescimento. É uma fase. Entenderam ou não? Isso é fácil de entender, né? Simples. Agora o problema é que, em vez da canela dele, ela bateu na canela do coleguinha. E o coleguinha virou e deu um soco. Aí você chega, não pode bater no coleguinha. Mas ele me bateu primeiro. Mas foi um acidente, e daí? Não pode bater no... Mas ele começou. Foi um acidente, e daí? Aí no final o que você vai fazer? Não pode bater no coleguinha. Por quê? Porque não. Você é muito injusta. Você é muito malvada. Ele me bateu primeiro. Eu só devolvi. E você é perversa. Está fazendo o quê? Me castigando. E eu só fiz justiça. Não é isso? Você vai explicar? Ela vai entender? Não, né? Ok. Então vamos na situação. Vocês, qualquer um de vocês aqui, está no umbral sofrendo muito. E é o espírito de muita luz. Olha para você e diz: tadinho, tão criança, não pode machucar o coleguinha. Mas ele começou. Ele me matou primeiro. E você morreu? Não, mas não pode machucar o coleguinha. E você se vinga do coleguinha. E você ataca o coleguinha. Mas ele fez... Você vai crescer, tadinho. Então como é que o espírito de luz vê você? Discípulo de Satã que merece a morte? Não. Tão criança. Mas vai crescer. Então você que é o coleguinha está vendo mal. Mas o espírito de luz está vendo? Ah, mas isso é impossível. Impossível, gente? Olha a frase. Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Tudo mentira. E o que aconteceu com aquela pessoa que disse isso? O que vocês tinham feito com ele antes? E aí o que ele fez? Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então tem gente que realmente não vê você como um representante do mal? Sim. Quem? Seu mentor espiritual. Ele continua te amando apesar de tudo que você faz todo santo dia. Porque ele acredita que um dia você vai fazer o quê? Você vai decidir. Vai decidir olhar e descobrir o quê? Que dentro de você foi ou não? Mas você não explicou o negócio da justiça. Tudo bem. Para encerrar, tá bom? Vou falar de Aristóteles. Já ouviu falar de Aristóteles? Um filósofo grandioso.
Aristóteles fala sobre a justiça. E ele usa para exemplificar a justiça a seguinte coisa: flautas. Você sabe para que serve uma flauta? Pois é. Imagina que eu tenho um saco cheio de flautas aqui. Algumas são melhores do que outras. E eu quero distribuir essas flautas entre vocês, mas eu quero que seja uma distribuição justa. Correto? Quem vocês acham que deve receber a melhor flauta? Eu quero ser justo. Algumas são melhores do que outras. Quem vocês acham que merece receber a melhor flauta? Ok. Pensem nisso. Sabe o que é isso que eu estou fazendo, gente? Isso é um exercício de filosofia, tá? É um exercício. Filosofia não é aquilo Sócrates, fulano, não. É esse exercício de pensamento, em que você provoca, você pensa, cria dilemas. Então eu tenho um saco de flautas e eu quero distribuir. Quem merece receber a melhor flauta? Ok, se fosse seminário a gente podia enrolar mais, né? Mas o melhor flautista? O melhor flautista merece receber a melhor flauta? Concorda ou não? Aristóteles também concorda. Por quê? Porque o melhor flautista merece receber a melhor flauta. É aí que mora o problema. Uns vão dizer, porque ele vai tocar. Você não sabe, pode não tocar. É porque ele vai... Não, isso é o futuro, você não sabe. O que vai definir o mérito é o passado, não o futuro. O que você pode ou não fazer, e sim o que já aconteceu. Então, o que define o mérito de alguma coisa não é o flautista, é a flauta. Você quer saber o mérito, tem que saber para que serve a flauta. A flauta serve para quê? Não é para ser tocada? Flautas servem para serem tocadas. Logo, quem merece a melhor flauta? O melhor flautista. Foi ou não? Então vamos fazer a metáfora. Eu tenho um saco aqui, cheio de sofrimento. Alguns são maiores do que outros. Qual de vocês merece o melhor sofrimento? Eu quero fazer isso de forma justa. Então eu tenho um saco aqui cheio de sofrimento, grande, pequeno, enorme. Quem aqui merece o maior deles? É o mesmo pensamento da flauta. Então, para a gente definir quem merece o melhor sofrimento, qual a primeira pergunta que tem que fazer? Para que serve o sofrimento? Para que o sofrimento serve? Então, muitos acreditam que o sofrimento é um castigo, é isso? Logo, Deus é o carrasco. Porque você sabe que o primeiro pensamento que a gente tem sobre Deus é carrasco, o segundo é juiz. Então, muito bem. Para que serve o sofrimento, gente? Bom, vocês são espíritas, certo? Então, para que serve o sofrimento? Para aprender. Sofrimento serve para aprender. Logo, quem merece o maior sofrimento? Aquele que precisa aprender mais. Então, eu não quero sofrer. O que você faz? Você só muda em duas circunstâncias: quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então você está sofrendo nesse momento. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Por que Deus fez isso comigo? Como é que Ele permite um troço desse? Por que não é na minha vizinha? Por que vaso ruim não quebra? E vai um monte de pergunta. Mas a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: o que eu preciso aprender para me livrar desse sofrimento? O que isso está tentando me ensinar? Se você aprender, ele acaba. Sabe por que ele acaba? Porque ele perde o valor, perde a serventia. Se não tem motivo, ele deixa de existir. Você não precisa aprender isso, então não faz sentido. Deu para entender? Parece difícil? Não. Se a gente pegar bem direitinho, a gente vai ver que a maior parte do sofrimento é auto-infligido. Não é não? Como assim ela não fez isso? Como assim? Está sempre o outro, né? E aí eu encerro o pensamento de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz como é que você consegue a felicidade. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser.
As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são e não há nada que você possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Porque a gente está sempre, ela deveria, eu gostaria, poderia, ele parecia, e você está sempre fazendo o quê? Que diferença faz? É você que está esperando alguma coisa. Mas onde está escrito? Quer ver? Onde está escrito que quando você se apaixona por alguém, você vai ser correspondido? Está escrito em algum lugar? Não. Então vai acontecer? Muitas vezes. E aí? Eu vou me destruir? Não. Eu digo que eu vou fazer uma fábrica de camiseta e escrever assim: vamos amar ao próximo. Porque o anterior você já sabe que não deu certo. Faz sentido? Por que a gente não pratica então? Porque a gente não para pensar. Qual é a fonte do nosso sofrimento mesmo? Ah, o casamento acabou. Ok, você tá. Mas passou o tempo. Agora ele começa a ser feliz com outra pessoa. Aí você fica zangado. E fica muito infeliz. Como é que ele ousa ser feliz com outra pessoa? Ou ela? Então o que está te causando a infelicidade é a felicidade do outro. E isso é amor. Muito amor. Amor pra caramba. Se você amasse verdadeiramente, você teria esse sofrimento? Não. Porque amor não dói. Não dói de jeito nenhum. O que dói é mágoa, ciúme, inveja, orgulho. Um monte de coisa dói. Amor não. São coisas reais. E o sistema reticular está na base disso. Você repete isso muitas vezes, o que acontece? Você só vê isso. Então, vamos fazer uma opção? Ok, mas fala dos alcoólatras anônimos, né? Tem uma regra que eu acho fantástica, né? Você tem aquela reunião e o cara levanta, eu sou alcoólatra, não tem isso? E é muito importante uma coisa, né? Se você disser, nunca mais eu vou beber, nem você acredita, certo? Então, nunca diga isso. Você vai dizer o quê? Hoje, só hoje, eu não vou beber. Mas serve para outras coisas. Hoje, só hoje, não vou falar mal de ninguém. Hoje, só hoje, serei mais paciente. Hoje, só hoje, serei mais agradável. Hoje, só hoje, serei mais carinhosa. Escolhe qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira mudar, construir. Eu não gosto do jeito que eu sou. Hoje, só hoje, eu vou ser diferente. Olha o que você não gosta em você. Onde está escrito que você não pode mudar? De ideia, de opinião, de aparência, o que você quiser. Você pode. Então faça isso. Hoje, só hoje, eu vou fazer assim. E amanhã é outro dia. Hoje, só hoje. E assim passaram 100 anos. Sinceramente, muito difícil. Um dia só. Só hoje. Você não consegue? Pois é. Amanhã, só hoje. É muito difícil mudar? Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim. Mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Mas o que é que promove a vontade? Pensar sobre isso. Então não é só ouvir palestra, tem que pensar sobre isso. Vou dizer uma coisa, gente. Tem que ler livros, tá? Tem que ler. É minha opinião? Não. É um fato científico, tá? Quando você vê uma bola, você entende a mensagem porque você usa 3 áreas cerebrais: área visual primária, secundária e interpretativa. Quando você lê a palavra bola, você usa 27 áreas cerebrais. Primeiro, um pauzinho com 2 barriguinhas, que representam um som, aí depois você vai e associa. São 27 áreas cerebrais. Ah, então uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Depende do que você quer fazer. Se é para aprender, não. Então a probabilidade de você aprender alguma coisa lendo um livro é 27 vezes maior do que ver um filme. Então ouvir essa palestra não significa nada. É um pouquinho, vocês ficam com 30%. Ler o livro é que vai fazer diferença. Ler de novo
ler de novo, ler de novo. Para quê? Sistema reticular ativador ascendente. Se você se repetir 7 vezes, ele marca como uma coisa especial, tipo favoritos. Então, se você começa, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, você começa repetindo isso e ele entende, é para isso? Então, beleza, vamos selecionar. Então, em vez de ver desgraça, você vai ver oportunidade. Em vez de ver problema, você vai ver oportunidade. Tudo o que você vê de ruim, de repente, fica bom. Como assim? Tem até um nome, chama-se ressignificação. Já ouviram falar disso? Técnica terapêutica, ressignificação. Então, vamos encerrar dizendo o seguinte: um chinês vivia numa terra muito pedregosa com seu único filho. E laboriosamente, com a ajuda de um cavalo, ele conseguia tirar um mísero sustento trabalhando na terra. Um dia, uma tempestade enorme aconteceu, a porta do estábulo se abriu e o cavalo fugiu. E o povo da vizinhança, sabendo a dificuldade, disse: que desgraça! Seu único cavalo fugiu! Que azar! Que problema! E ele disse: talvez. Ele saiu com o filho para procurar o cavalo. E na floresta ele achou o cavalo, mais 2 cavalos selvagens. Então, quando ele voltou para casa, ele trouxe 3 cavalos. E o povo disse: que sorte! Você só tinha um cavalo, agora tem 3 cavalos! Olha que bênção, que sorte! E ele disse: talvez. O filho resolveu domar o cavalo. E nisso caiu e quebrou a perna. E o povo: que desgraça! Que azar! Seu único filho quebrou a perna. O que vai ser de você? E ele disse: talvez. Estourou a guerra na China. E o imperador mandou convocar todos os homens válidos. Quando o recrutador passou na aldeia, não levou o filho dele, porque ele estava a perna quebrada. E o povo disse: que sorte! Ele disse: talvez. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muita paz.